Saudações a todos, fala para vocês o formador Ailton Mendes. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa formação de liderança e gestão de equipe. Hoje estamos aqui para falar da aula número 3, para falar do terceiro módulo, onde vamos falar propriamente sobre conhecimentos, habilidades e atitude. Fazendo uma breve recapitulação do que já falamos até agora. No primeiro módulo, nós falamos propriamente sobre a introdução à liderança, onde nós vimos que a liderança é a capacidade de influenciar pessoas. No segundo módulo, nós começamos a falar propriamente sobre tipos de liderança, onde nós falamos sobre a liderança liberal, autocrata, ok? E autocrata ou autoritária, e falamos também propriamente sobre a liderança democrática. Para hoje, nós temos um grande tema, onde vamos falar propriamente sobre conhecimentos, habilidades e atitudes. Não se esqueçam, pessoal, na aula passada falamos sobre os tipos de liderança, e eu aconselho qualquer líder a utilizar o tipo de liderança situacional. Hoje em dia, os líderes de alta performance utilizam a liderança situacional. Por quê? Porque a liderança situacional é aquele tipo de liderança onde diretamente nos coloca, nós como líder, a trabalhar em situações diferentes. Existem situações que você tem que ser um líder liberal, existem situações em que você deve ser um líder autoritário, como também existem situações onde deve ser um líder democrático. Então, a liderança situacional é um tipo de liderança que eu, como formador, recomendo para vocês. Para hoje, nós temos um grande tema de grande relevância, onde vamos falar propriamente sobre o chá de um determinado líder, onde vamos falar sobre os conhecimentos, onde vamos falar sobre as habilidades e vamos a falar também sobre as atitudes de um determinado líder. Para hoje, nós dissemos, conhecimento é o saber. Quem conhece, sabe. Ok? Habilidades é o saber fazer. E atitude é o saber fazer acontecer. Porque às vezes nós temos conhecimentos, nós temos habilidade, mas nós não sabemos fazer o quê? Acontecer. Acredita em ti, o primeiro passo para nós conseguirmos fazer bem as nossas coisas é acreditarmos em nós mesmos. Até o próprio cantor NJ tem uma frase que eu gosto muito que ele diz: enfrentar a vida sem atitude é meio caminho para a derrota. Chá. Falar de chá é falar do crônimo de conhecimentos, habilidades e atitude. As três dimensões da definição de competência para um determinado cargo ou função. Você como líder, você como gestor, você como alguém que está dirigindo um determinado grupo de pessoas, tens que ter chá. Você tem que ter conhecimento sobre o que estás a fazer. Tens que ter as habilidades certas e também tens que adotar a atitude para esses teus conhecimentos e as tuas habilidades serem devidamente feitos. De acordo com o seu criador, competência é saber, saber fazer e querer fazer. E esses três fatores afetam diretamente a capacidade e o desempenho de um profissional em suas atividades. Conhecimentos. Falar de conhecimento engloba a competência técnica. Tudo o que um profissional sabe, seja por cursos, leituras, formação acadêmica e etc. Ok? Os cursos, a leitura e a informação acadêmica, conhecimento de um determinado colaborador. Habilidade é a capacidade que o profissional tem de colocar o seu conhecimento em prática na realização da atividade, incluir experiências, resultados alcançados e etc. Podemos chamar isso de know-how. Falar de habilidades, estamos a falar propriamente sobre a capacidade que nós temos de aplicarmos os nossos conhecimentos. Ok? Os conhecimentos nós adquirimos na escola, ao ler e tudo mais. As habilidades são propriamente pegar naquilo que nós aprendemos e colocar em prática. E por último, a atitude envolve o comportamento do profissional dentro do trabalho, como proatividade, prudência, compromisso e etc. Falar de atitudes é falar de compromisso com o nosso trabalho. Falar de atitude é falar de prudência. Falar de atitude é falar de proatividade. Você, quando já tem o conhecimento, você, quando já tem a habilidade, é essencial que você tome a atitude de fazer acontecer os seus conhecimentos e de fazer acontecer as habilidades que você tem. Ok, nós agora temos aqui um exemplo de chá, onde nós aplicamos propriamente o cargo de chá. Vamos agora mostrar, ok, para nós exercitarmos de uma forma mais prática, o chá de um dos perfis mais comuns no setor da qualidade. A empresa precisa de alguém ou de um analista de qualidade com foco em auditoria interna, para que este mesmo analista ele possa identificar cada uma das dimensões da competência. Para o nosso exemplo,
Em seguida, o que é que nós temos que ter em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós temos que ter o conhecimento. Quais são os conhecimentos que esse mesmo formando ou essa mesma pessoa que temos aí para ocupar esse cargo deve ter? Em primeiro lugar, tem que ter formação técnica ou graduação em gestão da qualidade de segurança alimentar ou áreas associadas, ok? Em primeiro lugar, tem que ter as formações. Em segundo lugar, tem que ter uma certificação de auditoria interna da qualidade, ok? E em terceiro lugar, ele tem que ter uma certificação de interpretação da norma ISO. Conhecimentos. Ele, em primeiro lugar, tem que ter conhecimentos da área. Ou seja, aí, nos conhecimentos, estamos a falar propriamente já da área acadêmica. Os cursos que ele foi indo fazendo, a formação que ele seguiu no médio, a formação que se calhar ele seguiu na universidade, porque aqui no exemplo não nos identificaram, estamos a precisar de um técnico médio ou um técnico superior. A primeira coisa que ele tem que ter é os conhecimentos. Em segundo lugar, ele tem que ter as habilidades, ok? Que é o fazer acontecer. A habilidade, 2 anos de atuação em auditoria interna. A empresa está precisando de alguém que já tenha 2 anos de atuação em auditoria interna da qualidade em empresas do segmento de alimentos. A empresa já não quer um novato. A empresa está precisando de pessoas que tenham pelo menos 2 anos. Segundo lugar, prática na elaboração de programas de auditoria interna e na criação de relatórios de auditoria. A empresa também quer alguém que já tenha essas práticas desses mesmos relatórios. E por último, vivência de apresentações de relatórios de auditoria. Nós queremos alguém que já vive isso, dia após dia, já está sempre a fazer os relatórios de auditoria. Primeiro falamos dos conhecimentos para essa pessoa, para ocupar essa vaga. Agora estamos a falar das habilidades dessa pessoa. E por último, vamos falar também das atitudes. A primeira atitude é as atitudes proativas. E as segundas atitudes é a atitude comunicativa. Alguém que tem conhecimentos, habilidades, tem que fazer acontecer. Ele não vai pegar nos seus conhecimentos e ficar só com ele, não. A empresa quer essa pessoa para trabalhar na área de auditoria interna. A empresa quer alguém comunicativo. Alguém que vai pegar nas suas habilidades, vai pegar no seu conhecimento e vai transformar em comunicação. Vai falar com os outros, vai saber motivar os outros, vai saber propriamente dar a sua opinião, vai saber propriamente saber falar com os seus colaboradores ou com os seus colegas que trabalharão com ele em sua mesma área. Se nós vermos que essas informações já são boa parte do descritivo da vaga, ok? Se nós tivermos um colaborador onde as suas informações já condizem muito com o que nós estamos a procurar, direito e indiretamente esse funcionário já tem 60% a 70% de aproveitamento para ocupar esta mesma vaga. Por quê? Porque nós já demos conta que ele tem os conhecimentos, ele tem também as habilidades e ele também tem propriamente as atitudes, ok? Porque falar de atitudes proativas, estamos a falar propriamente dele saber resolver problemas que vão indo acontecendo na empresa o mais rápido possível, ok? Característica de um líder com chá. Um líder que tem conhecimentos, um líder que tem habilidades, um líder que tem atitudes, tem as seguintes características. Em primeiro lugar, é preciso saber comandar. Meus amigos, saber comandar não é fácil. Um líder que tem chá é alguém que sabe comandar propriamente seus colaboradores. Saber comandar não é brincadeira. Saber comandar não é fácil. Um líder que tem chá é alguém que sabe comandar. Porque nós sabemos que dia após dia cada um na empresa tem a sua forma de pensar. Cada um na empresa tem a sua forma de fazer acontecer as coisas. Então, um líder que tem chá é aquele que sabe comandar essas mesmas pessoas, independentemente do tipo de pessoa que cada um é. Segundo, um líder que tem conhecimentos, habilidades, atitudes, é aquele líder que sabe ouvir os seus colaboradores. Chefe, isso que nós estamos a fazer não está certo. E se fizéssemos assim, se você for alguém de conhecimento, vai deixar o teu orgulho de lado e vai saber ouvir os teus colaboradores. Um líder que tem chá é um líder que sabe orientar os seus funcionários. O foco principal não é só os funcionários trabalharem para você. Não. É os funcionários, além de trabalharem para você, sentirem-se satisfeitos no seu trabalho. E você, como líder, tem que ser alguém que deve saber orientar o trabalho dos seus colaboradores. Um líder que tem chá é um líder que sabe engajar os seus funcionários. Um líder que tem conhecimentos, habilidades e atitudes é um líder que sabe reconhecer tanto quando está errado e também sabe reconhecer tanto quando o funcionário faz algo de bom na empresa. Sabe reconhecer os créditos dos seus funcionários. Um líder que tem chá é aquele líder que sabe valorizar os seus funcionários. O funcionário deve sentir-se valorizado dentro de uma determinada empresa.
Eu não vou estar dentro de uma empresa que não me valoriza. Um líder que tem chá é aquele líder que sabe incentivar. Porque saber incentivar não é qualquer pessoa que sabe incentivar uma pessoa para que possa trabalhar. Nós já falamos que liderança é a capacidade de saber influenciar para que as pessoas trabalhem. Então, um líder que tem o conhecimento, habilidade e atitude é aquele que sabe incentivar e agir alinhando a missão principal que a nossa empresa tem. Um líder que tem chá é aquele líder que tem visão. É aquele líder que conhece os valores de uma determinada empresa, sem descuidar, ok, da normal e satisfação dos colaboradores. O líder que tem chá não está baseado somente nos objetivos da empresa, mas também está baseado nos objetivos dos colaboradores. Será que os nossos funcionários estão mesmo a evoluir? Será que os nossos funcionários só estão aqui dentro da nossa empresa para alcançar os objetivos da empresa? E o funcionário? Ok? Então, o líder com chá é um líder que tem uma visão sistemática sobre a empresa mais lá em frente, mas também é um líder que tem valor tanto para a empresa quanto para os seus colaboradores. 18 atribuições de um líder que são necessárias. Um líder deve ter essas 18 atribuições necessárias. Em primeiro lugar, busque o conhecimento necessário. Você, como líder, nunca pode parar de aprender. Ai, não, eu já sou chefe. Nunca para de aprender. Até porque nós nos tornamos bom profissional quando estamos sempre a aprender. Investir em informações, investir em networking, perder tempo nas redes sociais, às vezes é bom. Sim, mas nem sempre. Às vezes é necessário, mas nem sempre é bom. Ok? Vamos estar sempre aprendendo. No YouTube, dia após dia, tem muita aula gratuita. Ok? Atribuições de um líder que são necessárias. Acredite na sua capacidade de aprender. Temos que estar sempre a aprender. Você, como líder, tem que acreditar na tua capacidade de aprender. Não, eu não sei isso, mas eu posso aprender como um funcionário. Ok? Terceira característica de ou atribuição que são necessárias para um líder é pratica e pratica de novo. Tudo que você aprendeu agora, não fica só no agora. Vai indo praticando. Praticaste hoje, praticaste amanhã e vai indo praticando. Outra atribuição é inspire confiança. Um líder que é líder é aquele que sabe inspirar confiança nos seus colaboradores. Você tem que saber inspirar confiança. A confiança é primordial. Ok? Continuando, pense a longo prazo. As empresas hoje em dia são que nem as famílias. Elas crescem, nascem, ok? Nascem, crescem, depois morrem. Para que a tua empresa não tenha uma morte muito curta, você como líder tem que pensar a longo prazo. Ok? Continuando, domina o medo. Líder que é líder é aquele que sabe dominar o seu medo. Porque nós sabemos que todos nós, ao fazer um negócio, ao ocupar uma função, todos nós, ao fazer qualquer coisa na vida, quando é a primeira vez, dá sempre aquele fio da barriga, dá sempre aquele medo. Então, o líder que é líder é aquele que sabe dominar o seu medo. Eu posso, eu creio, eu consigo. O líder tem que conseguir colocar isso em sua cabeça. Aprende com o passado. Líder que é líder é aquele que sabe que quando teve uma decisão no passado e aquela decisão não foi boa, não possa cometer mais esse erro no presente. Porque um bom líder é aquele que sabe aprender com o passado. Ok? Concentre-se em conhecimentos e relacionamentos. Falar de conhecimentos e relacionamentos é que eu já estava a falar sobre networking, está sempre a aprender. Ok? Tem que estar sempre concentrado em ler livros novos, tem que estar sempre concentrados em saber sobre as dinâmicas sociais que vão indo acontecendo dia após dia, propriamente que tem a ver com o negócio onde ele como liderado está ou sobre a equipe, ok? Continuando, tenha um propósito. Você como líder tem que ter propósito. O meu propósito nessa formação é de inspirar pessoas, é de motivar pessoas, ok? Então você como líder tem que ter um determinado propósito. Ok? Porque nós temos visto que dia após dia tem muitos chefes nas empresas. E nós queremos acabar com esse tabu de chefe. Queremos líder nas empresas. Esse é o meu propósito com essa formação. E você como líder, ou como chefe, ou como dirigente de uma determinada empresa, você deve ter um propósito. Vamos deixar de ser chefe, vamos ser líderes. Ok? Conquiste seguidores. O bom líder é aquele que tem seguidores. Você quando não tem seguidores, não és um bom líder. Pratica a escuta ativa. Líder que é líder é aquele que sabe sempre escutar. Nós temos que saber escutar. Estamos em um determinado local, nossos funcionários estão lá, temos que saber escutar. Ouvir é bom. Até porque ouvir
é uma virtude. Até a própria Bíblia nos diz, temos que ser vagaroso no ouvir e vagaroso no falar. Criatividade e inovação. Bons líderes são aqueles que estão sempre a criar. Bons líderes são aqueles que estão sempre, dia após dia, a inovar. A inovação e a criatividade são muito essenciais dentro de uma determinada empresa. Boa comunicação. A forma de falar, a forma de se expressar, a relação interpessoal, o líder com os seus colaboradores, também faz parte disso. Positividade. Líder que é líder é aquele, por mais que a empresa está a passar por um momento negativo, ele tem esperanças, ele tem positividade. O líder tem que ser aquela pessoa que quando abrir a boca, está a falar coisas positivas. Às vezes você como funcionário estava aí a tremer, a empresa não está boa, posso perder meu emprego. O líder vem e diz, senhores, nós vamos conseguir ultrapassar essa crise, nós vamos conseguir voltar a levantar o nome da nossa empresa. É muito essencial a positividade vinda de um determinado líder. Responsabilidade. Líder que é líder é aquele que tem um bom senso de responsabilidade. E diversidade e inclusão. Você como líder tem que ser alguém que saiba muito diversificar as suas atividades dentro da nossa empresa. Influência nas pessoas ao seu redor. Um bom líder é aquela pessoa que sabe influenciar todas as pessoas que estão ao seu redor. Um líder com conhecimentos, habilidades e atitudes, ele sabe influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Ok? Um líder com conhecimento, habilidade e atitude não tem medo de expor diante das pessoas que estão a trabalhar com ele. Ele não tem medo. Ele é líder. Tem uma forma de pensar diferente. Ele não tem medo de expor. Ok? Um líder com conhecimento, habilidades e atitudes é alguém que sabe tomar decisões. A tomada de decisão é muito importante, porque existem decisões que possam destruir o grupo que você está a liderar. Então você como líder deve saber tomar decisão. Ok? Um líder com conhecimentos, habilidades e atitude é aquele que tem capacidade de comunicação. Meus amigos, muitas empresas hoje em dia só não estão a chegar onde deveriam chegar porque estas mesmas empresas não têm boa comunicação. A comunicação é primordial. Você como funcionário chega na empresa e eu entrar dentro da empresa, senhores, você não sabia que hoje tínhamos uma reunião? Oh, reunião? Sim, temos uma reunião com o PCA. Se calhar o funcionário hoje veio casual na empresa, mas tem reunião com o PCA. E ele nem sabia que hoje temos reunião com o PCA. Ele, se calhar, tinha uma questão para falar para o PCA. Ele nem sabia. Por quê? Porque a pessoa que está a liderar eles não é algum líder comunicativo. Meus amigos, as empresas têm falhado muito no quesito comunicação. A comunicação é primordial. Se nós queremos que a nossa vida vai bem, se nós queremos que a nossa empresa vai bem, se nós queremos que os nossos liderados possam alcançar o nosso objetivo, possam fazer o que foi pretendido para eles fazerem, nós temos que saber comunicar. Comunicação é a base de tudo. Possui disponibilidade. Líder que é líder é aquele que tem disponibilidade em fazer as atividades da empresa. Tem capacidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Sim. O líder tem que ter capacidade de estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele está a fazer agora algo, se um colaborador não tiver a fazer bem, ou se um colaborador tiver precisar de ajuda, ele também tem que ter capacidade de poder ajudar esse mesmo colaborador. Possui curiosidade natural e sempre estar em busca de novidades. Líder que é líder é aquele curioso, aquele que quer sempre aprender. Onde já falamos sobre os conhecimentos, está sempre a fazer formações. Ok? Está sempre a tentar ir descobrir coisas novas. Assume a responsabilidade de seus atos. Se ele tomar uma decisão e a decisão não for boa ou apropriada para a empresa, ele como líder assume a responsabilidade. Eu errei. Eu fiz mal isso. Sabe como encontrar a solução diante da situação ou problema inesperado. Líder que é líder é aquele que sabe resolver problemas. E resolver problemas é saber ver soluções em problemas que nós estamos a encontrar. É determinado no que diz respeito à geração de confiança. Líder que é líder é aquele que quando está a falar, ele está a te falar com determinação. E na determinação que ele está a te falar, ele está a te inspirar confiança, você que está a ouvir. Diz não quando é necessário. Sim. Não é o facto de seres um bom líder que você não vai dizer não aos seus colaboradores. Quando é necessário dizer não, você como líder deve aprender a dizer não. Chefe, pretendo fazer isso? Não. É autêntico e carismático. Os bons líderes são aqueles autênticos. Não são líderes copy-paste, que copiam os outros líderes. Não. Líder que é líder é aquela pessoa que é autêntica. Ele até pode ter alguém que se inspira nele.
mas ele vai pegar naquela inspiração e vai tornar algo autêntico, algo somente dele. Sabe delegar. Líder que é líder é aquele que sabe delegar, aquele que sabe dar tarefas aos seus funcionários. É respeitoso. Conforme dizem na rua, respeito é bom e todo mundo gosta. Se queres que o teu funcionário te respeite, você como líder tens que começar a respeitar primeiro o teu funcionário. Cobra resultados sem hostilidade. O líder é aquele que sabe cobrar resultados, mas sem ser arrogante com seus colaboradores. Ele vai te cobrar resultados. Senhores, sim, senhor líder, a empresa tem objetivos, não vamos alcançar os objetivos. Ele vai cobrar resultados nos seus funcionários, mas sem hostilidade. As habilidades de um líder incluem comunicação clara e eficaz. O líder tem que ter a habilidade de ter uma comunicação totalmente clara e eficaz. Capacidade de tomar decisão. As decisões são primordiais dentro de uma determinada empresa. Temos que ter capacidade como líder em saber tomar decisão, porque uma decisão mal tomada, conforme já se disse há pouquinho, é uma decisão que até pode destruir a empresa. Habilidade de delegar, falamos também há pouquinho. Habilidade de resolver conflitos. Nós sabemos que todos os locais onde tem pessoas direita e indiretamente sempre vai ter conflitos. Isso é normal. Uma empresa que tem mais de 50 funcionários e todos esses funcionários, cada um está aqui, está ali. Às vezes é impossível, em um ano ou em um mês, não ter nenhum conflito na empresa. É possível, mas tem sempre aqueles conflitos. Principalmente acontece muito com empresas onde trabalha-se muito com meninas. Essa colega, a colega X, já cansa de falar mal. A colega X está falando da roupa da colega X. A colega X está a fazer isso. Um colega fez uma questão boa na empresa. O outro colega se calhar como não fez bem. Já alguém falou, você fizeste bem. Se fosse fulano, ontem como fez? Fez mal. E aquilo cria conflito. Você como líder tem que ser alguém que tem capacidade de resolver esses mesmos conflitos que vão indo, surgindo dentro da empresa. Você como líder tem que ter uma visão estratégica. Você tem que ter essa habilidade de ter uma visão estratégica. Propriamente de saber como será o futuro da empresa, como é que a empresa está agora no presente. Ok? Tens que ter uma visão estratégica sobre a tua empresa. Você como líder também tens que ter uma boa adaptabilidade. Tens que saber adaptar-se a situações que vão indo surgindo dia após dia na tua empresa. Ok? E também criatividade. O líder que é líder tem que ser alguém criativo. Alguém que está sempre a fazer coisas novas. E empatia. Conforme diz aquela música, né? Mais empatia, mais amor. O líder que é líder é alguém que tem que ter empatia com seus funcionários. Porque os seus funcionários, além de serem funcionários, também têm a sua vida pessoal. Os seus funcionários, além de serem funcionários, também têm os seus afazeres. Os seus funcionários, além de serem funcionários, também têm os seus problemas. Ok? Tomada de decisão estratégica. O bom líder é aquele que sabe tomar decisões estrategicamente. E por último, desenvolvimento da equipe. Vocês como líder devem ser pessoas que têm que ter a capacidade de que os seus funcionários devem estar sempre a desenvolver. Como é que os funcionários têm desenvolvimento dentro de uma determinada empresa? Você como líder deve ser alguém que tenha a capacidade de proporcionar formações, de proporcionar networking, de proporcionar seminário para que os seus colaboradores dia após dia possam também estar a desenvolver, possam também estar a aprender coisas novas e possam tornar-se de cada dia que passa pessoas melhores. O verdadeiro líder é aquele que faz o certo, até quando não tem ninguém olhando. Até quando você não tem ninguém a te olhar, o verdadeiro líder é aquela pessoa que está a fazer o quê? O certo. O bom líder nem é aquele que está a fazer o certo quando está a lhe olhar para lhe aplaudir. Não. O bom líder é aquele que está a fazer o certo até nos momentos em que ninguém está a lhe olhar. Hoje falamos propriamente sobre os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que um líder deve ter. Realçou-se muito que para um funcionário pegar uma determinada vaga, para um colaborador trabalhar numa determinada área, primeiramente ele tem que ter o conhecimento da área que nós estamos a precisar. Por exemplo, precisamos de um professor para a disciplina de contabilidade financeira. Em primeiro lugar, nós temos que ter um professor que tenha conhecimentos de contabilidade financeira, um professor que seguiu contabilidade, um professor que seguiu gestão empresarial ou uma das áreas similares à economia, ok? Essa é a parte do conhecimento. E depois temos que ter a parte das habilidades. Queremos um professor que, no mínimo, já deu aula de contabilidade 2 anos,
um professor que já trabalhou com as 10ª classe na área da contabilidade, ok? Aí vão indo surgindo as habilidades que esse mesmo funcionário tem. E por último também vamos falar sobre as atitudes, que é saber resolver problemas, que é propriamente o professor ser alguém com capacidade e dotado de conhecimento para saber liderar os estudantes dentro da sala de aula. E que se nós encontramos um colaborador com esses conhecimentos, com essas habilidades e com essas atitudes, automaticamente esse colaborador já tem meio caminho andado. Da mesma forma que eu falei sobre o professor, é o que acontece com os líderes nas empresas. Para você ser líder de uma determinada área, a primeira coisa tens que ter o conhecimento que essa área faz. Mas eu segui gestão. Como é que está a me colocar para mim ser líder de uma equipe propriamente que trabalha na área do petróleo? Em primeiro lugar, você como líder tem que ter o conhecimento. O que a tua empresa faz na área do petróleo? Como é que eles fazem isso e aquilo? Pode não saber fazer, mas tens que ter o conhecimento do que a empresa faz. Depois tens que ter as habilidades, ok? De um bom gestor ou de um bom líder para que você possa conseguir liderar essa equipe. E por último, tens que saber fazer acontecer. É aí onde entra propriamente o quê? A atitude, saber fazer acontecer. Não é só pegar no teu conhecimento, no teu papel, no teu diploma, não. É pegar no teu conhecimento e nas tuas habilidades e fazer acontecer. O que você aprendeu, deve fazer mesmo acontecer. Não deve ficar somente, ai não, aprendi isso, eu sabia isso. Não, deve fazer acontecer. Fazer acontecer é que é propriamente o quê? A atitude. Sem muito mais o que dizer, muito obrigado por estarem aí do outro lado. Continuem a fazer a formação. Continuem a inscrever-se também no nosso canal. Sem mais o que dizer, Ailton Luiz Mendes é o meu nome e conto com vocês na aula de amanhã. Obrigado.